Sou do clube tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina, eu tenho amor ao tricolor. Caros amigos, você esperava por isso? O último programa Panorama Tricolor, o nosso querido convidado de hoje, Gustavo Albuquerque, falou rapidamente sobre o Fluminense, e é claro que a torcida queria ouvir muito mais, então ele está aqui conosco para fazer o especial do Panorama, e junto comigo, para entrevistá-lo, está Lúcio Barral. Gustavo, sempre uma honra ter você aqui, sempre um prazer, a Flupress mais forte, mais viva do que nunca. E eu já começo perguntando para você o seguinte: fala pra gente da sua impressão sobre o Fluminense de hoje, a mudança do treinador, a mudança do Cristóvão para o Ricardo Drubsky, e como é que você vê o Fluminense hoje em decorrência dessa mudança e dessa situação do time, informando que a gente está gravando esse programa na segunda-feira, 30 de março. Então a gente já está falando antes do Fla-Flu, que vai acontecer no domingo de Páscoa, né? Um jogo decisivo para o Fluminense no Campeonato Carioca. Obrigado primeiro, Paulo, Lúcio. Eu sou um crítico, eu fui um crítico muito forte do Cristóvão, né? E engraçado porque eu fui o crítico do Cristóvão, essa crítica sucedeu um momento de absoluta adoração que eu tive pelo Cristóvão. Não vi o Fluminense jogar como o Fluminense do início da era Cristóvão, desde que conquistou o Fluminense. Sim. Né? Os 4 primeiros jogos espetaculares. O Fluminense foi aplaudido depois de perder para Vitória no Maracanã com 50 mil pessoas. Estou sendo aplaudindo o time. E eu estava lá aplaudindo também. O time compacto, uma proposta de jogo interessante para frente. E virou o fim em algum lugar, e com a mesma facilidade que eu tinha para elogiar, eu comecei a criticar porque via no Cristóvão uma dificuldade de organizar o time, tanto defensivamente, principalmente ofensivamente. Esse buraco na defesa, eu acho que é relativamente fácil de corrigir. Mas o Cristóvão ficou muito rígido naquele esquema com os meias abertos, e o Fluminense ficou um time imprevisível. Então ele tentava manter a posse de bola, conseguia manter a posse de bola, mas não era uma coisa. O Fred sempre muito isolado, muito longe. Então eu acho que a diretora do Fluminense errou demais de ter renovado o Cristóvão no final do ano. Para mim já tinha caído no Brasileiro. Mas eu entendo que mantivessem até o final do Brasileiro. Não acho, ao contrário do que a diretoria fala, que o 6º lugar foi um grande negócio, não foi. O Fluminense ainda tinha injeção de dinheiro da Unimed, a gente tinha um time com Fred, com Conco, Cavalieri, com Carlinhos, com Gum. Era um timaço que era para estar certamente na zona de classificação da Libertadores. Nas primeiras rodadas era um candidato ao título. Então esse 6º lugar não consigo admitir como um bom resultado, ao contrário do que a diretoria até hoje defende. E tinha que ter caído no Brasileiro, foi uma escolha que eu acho que foi muito infeliz. E acabou que essa teoria ganhou forma e a demissão do Cristóvão ficou uma coisa absolutamente previsível. É muito pouco para julgar o trabalho do Drubsky, porque ele tem 2 jogos, a gente está falando aqui, ele tem 2 jogos ainda com o Fluminense, não acertou a parte defensiva do time, o time ainda continua a peneira, o jogo contra o Barra Mansa me deixou muito preocupado. Vocês falaram isso em outro programa, o Fluminense joga em linha, e com os setores do time muito distantes. Linhas passadas. Quer dizer, realmente um convite para você receber enfiada de bola. Não temos uma zaga das mais rápidas. Né? E ainda faz a linha de impedimento. A última linha ainda sai. É difícil. O Henrique na zaga, que não está mais jogando, mas jogar com uma linha de impedimento com o Henrique é uma coisa absurda. Mas o Drubsky, pelo menos, fez algumas coisas que eu acho interessantes. Ele tirou o Wagner daquela posição de jogar aberto em cima da linha lateral da esquerda. Aliás, o Cristóvão no último jogo, o jogo que precedeu a queda dele, já tinha feito isso também. A gente tem que ser justo com isso. Ele já tinha centralizado o Wagner. E o Drubsky está seguindo esse modelo. Alguém fala em 4-3-1-2, 4-2-3-1. Eu não vejo isso não. Eu sinceramente vejo um time, um meio de campo mais clássico, com 4 jogadores ali e o Kennedy um pouquinho... flutuando um pouquinho, mas eu estou vendo como um atacante diferente do que na época do Cristóvão, onde ele tinha que ficar marcando o lateral o tempo inteiro, e aí perdeu muito o futebol dele. Então, assim, para te responder, Paulo, eu acho que não é o treinador dos meus sonhos. Evidentemente que eu não queria o Drubsky, eu queria um treinador de peso que pudesse levar o Fluminense a um estágio diferente, mas é o que a gente tem. Não está fácil para ninguém,
o mercado, deixaram para trocar o treinador numa entre-safra, está todo mundo empregado. Agora, não quero parecer educado, estudioso, tem uma história no futebol que não é de títulos, mas eu acho que a gente tem que apostar. Sim. Pelo menos enxergar o Dubis fazendo as substituições corretas já me dá um alívio enorme, porque quando chegava 20 minutos do segundo tempo com o Cristóvão, independente de quanto tivesse o jogo, todo mundo se coçava na cara, que lá vem a placa, e você não sabia o que ele ia fazer. Tirava o lateral, botava o atacante no lateral, depois botava. Eu já teve jogo com o Cristóvão com 3 laterais direitos. Ele começava com o Jean, depois o Edson, uma loucura. O Drubic não, até agora ele fez 5 substituições todas. Então tira o meio, bota o meio. Fred, botou o Walter. Quer dizer, tá ganhando, se é só para mudar, é isso que ele tem que fazer. Vamos esperar no momento de crise do time ali, o negócio não esteja funcionando, para ver como é que ele se sai. Agora aproveitando. Deixa eu só fazer uma perguntinha só para a gente encaixar e depois você entra, Lúcio, coisa rápida. É só para te perguntar o seguinte, Gustavo. Não parece uma coisa um pouco até destrambelhada? Se já havia uma grande reação da torcida para a renovação do contrato do Cristóvão, que acabou acontecendo, acho que por 4 temporadas, né? 3, não sei quantas temporadas foi renovado, e aí 3 meses depois, aquele trabalho que era visto para ser a longo prazo sucumbe. O que eu questiono no caso não é nem o fato do Cristóvão, não, porque boa parte da torcida tinha uma reprovação no trabalho dele, mas já que renovaram, então por que renovaram? Logo na primeira oportunidade aconteceu o desgaste da demissão. Mas a pergunta é essa, a pergunta-chave dessa história toda é por que renovaram. Porque assim, a partir do primeiro dia de renovação, torcedor, eu já estava contra o Cristóvão, eu já queria que ele caísse. Eu não podia ter renovado com o Cristóvão. Essa ideia era porque o Cristóvão, que o time mudou muito, que não é assim que funciona no futebol, isso é retórica. A gente sabe também o seguinte, né? O longo prazo é sempre importante, mas depois de 3 derrotas, não tem longo prazo que existe. Mas vai ter longo prazo, o cara perde pro Volta Redonda, perde pro Vasco, sem dar um chute a gol. Sim. Depois de um ano onde perdeu para Macaé, Chapecoense. Não tem. O Cristóvão tinha que ter caído, todo mundo tinha que ter renovado. O planejamento do Fluminense ficou estourado a partir da renovação de um cara que estava fadado a ser demitido. Agora, aconteceu isso. Agora, falando de planejamento, falando que o Cristóvão não deveria se renovar e tudo, até por ter renovado por um salário que dizem que é 4 vezes mais, enfim, a gente não sabe. Como é que você vê a gestão do futebol que o Pedro tem feito, que a atual gestão tem feito? Isso é claro que foi um equívoco renovar com o treinador, mas tem outras coisas que você vê como equívoco, enfim, o que você pensa sobre isso? Lúcio, eu procuro realmente ser muito justo nas minhas análises. Eu falo o que penso e aplaudo quando tem que aplaudir e critico quando tem que criticar. Eu não esperava uma rescisão com a Unimed, um pós-Unimed como o Fluminense está tendo. Eu, sinceramente, imaginava um cenário de filme de apocalipse. Eu acho que a diretoria do Fluminense está de parabéns no sentido de conseguir manter uma espinha dorsal que ainda nos coloca em condições de disputar títulos. Do meu ponto de vista, a gente, acertando o resto, não é fácil você conseguir, num cenário desse, manter um Fred, um Jean, um Wagner, um Cavalieri, um Gum. A gente conseguiu fazer isso e eu achei isso fantástico, me surpreendeu. Eu achei que a gente ia ter um cenário de muita dificuldade. Mas aí, um acerto não justifica o erro. As contratações que o Fluminense fez sem muito dinheiro foram contratações desastrosas. E, no meu entendimento, de fácil previsão. Não porque a gente só pegou jogador com exceção do Marlon, jogador aposta, mas porque essa história de scout não pode pegar um tricolor mais atento. Dos 7 jogadores, 3 eram do Uran, e os 7 foram contratados no mesmo dia. Então, e com históricos muito ruins. Guilherme Santos tem um histórico péssimo nos clubes onde passou. João Felipe tem um histórico pavoroso onde passou. No Botafogo, no São Paulo, ele foi hostilizado onde passou. O outro garoto estava, se não me engano, na reserva do Atlético Goianiense, o outro zagueiro, Vitor Oliveira. Enfim, eu pergunto, quer dizer, eu não sei quanto que pagam para um jogador desse, mas contratar 7 no lote não me parece ser planejamento. Eu acho que o Fluminense, com poucos recursos, você tem que ser criativo e tem que ser responsável. E ser responsável no futebol não significa contratar jogador barato. Se você contratar 7 jogadores baratos, ruins, você não está sendo responsável. Então eu acho que o Fluminense, por exemplo, assim, eu acho o Elivelton um zagueiro pavoroso. Eu acho
pichotador de primeira linha, mas ele não é pior do que o Vitor Oliveira e o João Felipe. Quer dizer, então mantém o cara, não empresta. Se a carência se não vai resolver, não traz o outro Vinícius, até fez 2 bons cruzamentos. Acho muito difícil de virar jogador lento, aquele cadenciado, fora do que eu entendo que é um padrão dinâmico de futebol. Então, esses jogadores que ganham, sei lá, 60, 70, 80 mil reais por mês, não sei quanto ganham, a gente deixa ele contratar 2, 3, a gente já tem um técnico, a gente já tem como investir no treinador de ponta. Então, planejamento no frigir dos ovos, eu acho que é isso. Agora, falar de fora, como torcedor, é sempre fácil, a gente tem que fazer os parênteses, porque a gente não está lá e não vive a realidade. Mas, de primeiro, pegar 7 jogadores e botar no 3, 4 do Uran, numa tacada só, soou mal. Pois é, isso aí é uma espécie de complicador, até porque, como você mesmo falou, se fossem feitas, por exemplo, 2 boas, expressivas contratações pontuais, o resto do time sendo completado com jogadores dos júniores e reaproveitado, com essas 2 boas contratações, a espinha dorsal mantida, o Fluminense teria um time hoje, pelo menos, em campo bem mais forte do que a atual e com opções bem melhores, né? Hoje você não tem atacante, você tem um Walter que é substituto do Fred, mas você tem emprestado um Birubiru, que é de velocidade, e um Samuel, que é o finalizador, que seria a vaga do Fred. A gente empresta 2 para não ter em casa, isso que é complicado. O Birubiru, nenhuma análise, alguém pode dizer que o Birubiru é pior do que o Lucas Gomes, por exemplo. De forma alguma, inclusive é bem mais jovem, né? Ano passado, jogador nosso, pô. Ano passado eu advoguei pelo Birubiru direto. Era a melhor opção. Para mim, o Birubiru, que não é um craque, era titular naquele time do Fluminense ano passado, porque era um desafogo, era um jogador de velocidade que a gente precisava. Era o Wellington Nem que foi lá atrás, não com a mesma qualidade técnica do Nem, mas sem dúvida, bem melhor que o Lucas. Pois é. Só para a gente fechar, esse bloco está terminando rapidinho, a gente vai voltar mais um bloco que vocês vão acompanhar com o Gustavo Albuquerque. Gustavo, nessa semana você publicou no seu blog, no Flupress, a respeito de um tema que eu considero muito interessante, que às vezes é uma espécie de assunto proibido no Fluminense, que é a questão das tentativas de se revitalizar, de se tratar o Estádio das Laranjeiras, principalmente no momento que é o ano de 2015, onde a gente já sabe que muito em breve o futebol carioca não terá disponíveis nem o Maracanã, nem o Engenhão, e aí o Fluminense, se nada fizer, será novamente um nômade sem lugar para jogar na capital. Eu queria que você falasse para a gente, desse só uma introduçãozinha rápida, a gente vai voltar com esse assunto no outro bloco, sobre o que você pensa disso. A gente sabe que você é o defensor, mas para que você falasse brevemente, a gente vai aprofundar depois, o porquê da sua defesa do aproveitamento das Laranjeiras. O assunto é polêmico mesmo, tem muita gente boa que eu respeito a opinião, que acha que jogar nas Laranjeiras para 17, 20 mil é o que é a coisa dos projetos, dos melhores projetos. A pequenaria o Fluminense, no sentido de fazer que dizem que a gente nunca mais sairia de lá, das Laranjeiras, talvez. Mas eu gosto dessa dobradinha Maracanã, Laranjeiras. Claro que seria ótimo se a gente pudesse fazer um estádio para 40 mil pessoas, eu não sou contrário a isso. Mas a gente está longe de fazer qualquer coisa nesse sentido. E como a gente tem o estádio da Laranjeiras, existem projetos, é super difícil, não é fácil de colocar um terreno fabuloso, um terreno fabuloso, histórico, com uma ligação afetiva enorme. Eu realmente gostaria que o Fluminense voltasse a jogar nas Laranjeiras, acho que é viável. O governo do estado deve ir para o Fluminense. Se a gente pegar os 4 clubes grandes do Rio de Janeiro, todos os clubes grandes do Rio de Janeiro tiveram benefícios ao longo da história. Botafogo já ganhou 1 milhão de benefícios de terrenos, o Flamengo está lá. Estádio. O Flamengo está no lugar mais valorizado do Rio de Janeiro, num terreno que não é dele, vai para a mesma coisa. O Fluminense, não, ao contrário. O Fluminense cedeu uma parte, sangrou na própria carne para poder favorecer o Estado. Então o Fluminense precisa de alguma forma fazer esse movimento. Eu gostaria muito de jogar na Laranjeiras, acho que seria fantástico, acho que é viável, não me convence essas desculpas, porque o trânsito é ruim, tem vários estádios do mundo onde o trânsito é ruim, posso citar alguns, que Vila Belmiro, a Arena da Baixada, Independência. Então, quer dizer, isso é uma questão política. Se conseguir acertar e conseguir realmente estruturar um projeto que torne viável financeiramente, eu gostaria muito de jogar na Laranjeiras para 15 mil pessoas. Você falou bem, me lembrou, poucos estádios, terrenos do país de clube de futebol estão tão próximos de 2 estações do metrô como o estádio da Laranjeiras, perto da estação do Flamengo e do Largo Machado. Né? Quer dizer, é um caso a pensar. Gente, o bloco passa rapidinho, a gente já volta com o nosso querido Gustavo Albuquerque, Flupress, Globoesporte.com, já retornamos.